Olá, meus queridos, eu sou a Marcela Leal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Escola da Liberdade, e eu vou continuar a série sobre psicologia e um curso em milagres. Lembrando que um curso em milagres também traz uma psicologia, e muito provavelmente a psicologia mais profunda de todas, ok? Mas o trabalho que eu estou falando hoje aqui e que eu tenho trazido nos últimos vídeos é o trabalho do psicólogo Ross Rosenberg. E a ideia é trazer linkar com o curso em Milagres. Gostaria de pedir a vocês, como sempre, a gentileza de dar um like nesse vídeo, ver se você está inscrito no canal e comentar aqui nesse vídeo, que isso ajuda muito o canal. Pode botar um emoji, o que vocês quiserem, tá? Isso é muito, muito, muito importante para o canal. Que mais que eu ia falar? Bom, eu estou muito impressionada e muito feliz de estudar o trabalho do psicoterapeuta Ross Rosenberg. Ele foi um dos primeiros, ou talvez o criador, provavelmente, do termo codependência. Uma das primeiras pessoas que estudou. Ele teve nessa formação desses grupos CODA, né, que é Codependentes Anônimos, né, naquela formação daqueles 12 passos. Ele não foi o que inventou, mas ele ajudou nesse trabalho também, né? E o termo codependência, ele foi um dos primeiros que usou. Inclusive, ele atualizou o termo codependência, que agora ele chama de self-love disorder, que tem muito mais a ver, inclusive, com o que eu trago aqui no meu canal, que é a desordem da falta de amor próprio, que é o que todos nós sentimos enquanto ainda estamos conectados com o ego. Mas voltando ao trabalho dele, esses dias, numa dessas aulas que eu estava assistindo, ele trouxe algo muito impressionante, que, na verdade, é algo que eu já tinha, eu mesma em terapia, eu já tinha escrito a respeito disso e levado para minha psicóloga, porque é algo que a gente não atina dentro desse processo de libertação, né, dessas amarras que nos prendem ao mundo. Tem um termo que o curso em Milagres chama de especialismo, né, que é muito forte, muito difícil da gente aceitar, né, essa parte de um curso em Milagres que fala sobre especialismo, que na verdade ele diz que nós criamos bolhas, né, dentro desse mundo egóico de especialismo, que é justamente um ser ou algo, né, ou situações ou coisas que a gente bota num pedestal e julga como especiais, porque a gente separa do todo. Só que, na verdade, é justamente esse especialismo que a gente dá ou para essas pessoas, ou para essas situações, ou para o dinheiro. Mais especificamente aqui, até para linkar com o trabalho dele, eu vou falar sobre relacionamento, né? Relacionamento, qualquer relacionamento, né? Próximo, que a gente tem muita intimidade. É justamente esse especialismo que também é a razão do nosso sofrimento, né? Justamente porque a gente coloca tudo aquilo que a gente chama de amor, né, nesta pessoa, a gente vai cobrá-la da mesma forma que a gente entrega tudo que a gente acha que tem para uma pessoa só, o que é impossível, a gente vai cobrar na mesma medida. É aí que está a doença, né, a insanidade do ego, nesse tipo de relacionamento, que é o relacionamento que todo mundo vive no mundo, relacionamentos amorosos. Está aí a nossa insanidade. E no tratamento do codependente, que é o resumo desse ser que, na verdade, todo mundo que está conectado com o ego tem um pouco disso, né, ou bastante, no tratamento dele de codependência, ele fala que o trabalho dele é um trabalho, chega um ponto que é um trabalho de cirurgião. Então, ele vai ajudando a pessoa a se libertar dessas amarras. No caso de um codependente ali, e que faz o trabalho com ele, é uma pessoa que está presa, provavelmente, a um narcisista, né?
como ela tem ali naquele passado dela referências de amor muito equivocadas, ela vai buscar no futuro relacionamentos que espelhem aquilo que ela viveu no passado e que ela acredita que é amor. Então, na verdade, ela pode estar vivendo uma relação abusiva, só que ela entende isso como amor, porque ela cresceu dessa forma, ela aprendeu que amor é isso, ela foi criada por seres que deram esta referência para ela. Então, o trabalho dele é justamente em desfazer todas essas mentiras, né? A dissociação, o acreditar que está tudo bem viver numa família assim, né? Está tudo bem ser criado dessa forma e passar a vida inteira assim, né? Sendo maltratado pelas pessoas, ou cuidando demais, cuidando excessivamente das pessoas, que é o que o codependente faz, né? Porque como o oponente, que é o narcisista, é aquele que tira, né, que só quer para si, que só vê a si mesmo, o codependente é aquele que só vê o outro, né, que só vai para o outro, que entrega tudo para o outro, que está sempre disponível para o outro, mas não está disponível para si mesmo. Então tem um equívoco aí, tá? Então, nessa cura do codependente, ele fala das várias fases de cura, que é muito, muito, muito interessante. E eu vejo uma similaridade, claro, guardadas as devidas proporções, porque um curso em milagres é fim de linha mesmo, com o trabalho de um curso em milagres, porque é um trabalho muito gentil, o trabalho dele, são várias fases. Por quê? Porque como é um apego, né, muito profundo que a gente tem, desfazer todas essas mentiras, essa síndrome de Estocolmo, né, que é o que eu falei no vídeo passado, e acreditar que o seu sequestrador, né, o seu abusador, na verdade, é quem te ama, e entender o que é amor realmente, e começar a viver uma vida sob essas novas bases, é um processo, entende? E dá muito medo de soltar, né? É muito interessante, porque um curso em milagres é a mesma coisa. A gente começa a entrar nesse trabalho e começa a dar muito medo, porque o ego vai dizer para a gente, nossa, você vai perder tudo, você vai perder dinheiro, você vai ser mandado embora, você não sei o quê. E no caso do Ross Rosenberg, ele é claro com relação a isso. Ele não fala, não, não vai acontecer nada. Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas essas bases que são falsas, elas vão desabar. Esse é o trabalho de autoconhecimento. É fazer com que a gente entenda quem nós somos verdadeiramente. E quando essas bases começam a desabar, a gente experimenta o que parece ser uma perda, ou perda de coisas, né? Perda de amigos, né? Alguns amigos se afastam, ou a gente se afasta desses amigos, se afasta de um parceiro, às vezes, né? De um parceiro amoroso que não tem, a gente muda a nossa forma de pensar, não tem mais como se relacionar com aquela pessoa se ela não tiver no mesmo caminho que você tá, né? De encontrar a si mesmo. É muito difícil isso. Apesar de que o nosso trabalho ele é feito só na nossa mente, fica muito contrastante. Então, algumas vezes, não é para isso que serve o trabalho de autoconhecimento, para a gente se separar das pessoas, não é para isso, mas algumas vezes as pessoas acabam se separando, né? E ele fala que ele é como se fosse um cirurgião, porque vai chegar um ponto onde ele fala, ó, eu sou cirurgião e você vai entrar na cirurgia. Essa cirurgia é porque você tem uma doença fatal, né? Ele dá um exemplo, como se você tivesse uma doença fatal. Então, você tem duas possibilidades. Ou você entra nessa cirurgia e você tem um risco nessa cirurgia, né? E qual que é o risco da cirurgia? No caso de você entrar num trabalho desse, né? De profundidade, de conhecer a si mesmo. É largar essas velhas bases, né? Então, o risco é esse. Pode ser mesmo que pessoas se afastem de você. Ele fala que no caso do tratamento dele, do codependente, ele avisa para a pessoa, olha, você está preparado para se separar de 75% das pessoas que estão na sua vida? É muito forte isso que ele fala, porque o que ele diz que quando uma pessoa é codependente, ela não vai mais servir, né, à família ou ao relacionamento como ela servia. Então, por exemplo, se você tem uma irmã que você está lá cuidando dos filhos dela toda semana e você um belo dia acorda e fala, olha, essa semana eu não vou cuidar dos seus filhos, tá? Porque eu vou caminhar no parque ou porque eu vou fazer uma coisa para mim.
Pode ser que essa irmã, justamente porque você decidiu que você vai cuidar de si mesmo, né, vai começar a cuidar de si mesmo também, essa irmã te chama de egoísta, fala, nossa, você mudou, você não é mais a mesma pessoa, porque não sei o quê. Ou um chefe, né, no seu trabalho, você fala, olha, agora eu quero ficar mais em casa, eu quero sair do trabalho, eu não quero mais ficar aqui e continuar o trabalho depois do meu horário, né? E o chefe, você sempre contava com você, você sempre ficava mais no serviço, pode ser mesmo, né, que esse chefe não te dê aquela promoção, mas a questão é o quanto você quer, né, acordar, o quanto você quer sair desse sofrimento. Então, o que ele diz sim, as duas possibilidades têm sofrimento. No desapego tem sofrimento, e no continuar dentro dessa vida egóica e cega, né, sendo manipulado pelas imagens do mundo que você mesmo está criando, esse sofrimento ele é igual até um certo ponto. É por isso que ele compara com entrar numa cirurgia. Você vai entrar na cirurgia e vai ser sofrido, mas depois da cirurgia você tem a possibilidade de melhorar para sempre da questão. Só que se você não passar pela cirurgia, você pode morrer com essa doença que você tem, né? Que é a comparação que ele faz. Então, a questão é essa, você quer entrar por esse caminho, né? Que é aquilo, depois que você começa a ver, você não tem como desver, e ele já avisa de cara, ele já fala isso de cara para as pessoas, o que eu acho muito corajoso da parte dele, né? Que eu acho fenomenal, acho incrível. Bom, e aí tem uma parte onde ele fala o seguinte, ele explica para os clientes dele, né, que o que vai ser liberado, na verdade, quando a pessoa solta essas mentiras, que ela começa a soltar essa codependência, por que as pessoas vão embora? Porque eram relações falsas, mesmo que seja familiar, eram relações falsas baseadas nesse parasitismo. Então, é claro que as pessoas vão te pressionar, é claro que elas vão te achar diferente, assim como quando você está num trabalho de autoconhecimento também. Você está entrando, na verdade, a respeito de si mesmo, você está entrando no auto-amor, relembrando quem você é. Então, você vai se machucar menos, a tendência é que você se ataque menos, inclusive com relação às atitudes que você tinha, onde você passava por cima de coisas que você queria para você, para agradar outras pessoas. Então, essas bases vão desabar. E aí ele diz uma coisa muito forte aqui, né, do trabalho dele. Ele fala assim, perder supostos entes queridos, porque entes queridos, no caso, um amigo, né, ou alguém que era acostumado a você fazer tudo para a pessoa, né, relações abusivas, na verdade, que ele está falando aqui, tá? O que é verdadeiro se mantém, ok, gente? O que é verdadeiro, o que é amoroso vai sempre se manter, porque a verdade transcende o tempo. Eu garanto para vocês, porque na minha vida foi exatamente isso que aconteceu. E pessoas novas surgem também, né? Quando você se propõe a se amar verdadeiramente, você vai começar a refletir esse tipo de pessoa fora de você. E aquelas que não têm mais afinidade com isso, saem. Não sabemos como que elas saem. Elas podem sair se afastando de você, elas podem sair te traindo, não sabemos. A questão é que isso é o famigerada limpeza, entendeu? Mas é mesmo, é uma limpeza, tá? E o que ele deixa bem claro é, você quer isso para você ou você quer viver na mentira, entendeu? Esse trabalho não é para fracos, gente. A real é essa, olha aqui, ó. Ele diz assim, perder supostos entes queridos porque eles não participam mutuamente de um relacionamento amoroso, respeitoso e cuidadoso, não resultará numa sensação de dor carregada de solidão, num luto carregado de solidão. Pelo contrário, permite a pessoa, né, sofrer ou lamentar pelo que nunca teve, enquanto a pessoa se motiva a superar essas condições que as mantiveram amarradas a pessoas narcisisticamente prejudiciais.
Gente, vocês estão entendendo o que ele está falando aqui? Ele diz que sobre a liberdade que a gente tem, na verdade, a se afastar de pessoas que não querem viver bem, entendeu? Que não querem viver um relacionamento amoroso, respeitoso e cuidadoso, seja como for, ou seja na família, ou seja num relacionamento de casal, entende? E ao invés de sentir solidão, que você não vai sentir solidão, você se permite sentir a tristeza por algo que nunca existiu. Isso aqui é muito, 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 muito profundo, gente. Eu escrevendo muito, né, e trabalhando essas questões em terapia, eu cheguei a essa conclusão, eu trouxe até para minha terapeuta isso, né? Mas isso que ele está falando aqui, de cara, né? E quanto tempo eu trabalhei para entender isso, né? Não sei se eu assimilei completamente, mas é um insight muito profundo esse dele. Em vez de sentir solidão, você se permite sentir a tristeza por algo que nunca existiu, entende? A gente pode ficar triste porque tinha uma ilusão ali. E essa ilusão, ela ainda cria um caminho neural na sua mente. Existe um vício, existe uma adição àquela sensação. Só que não existe nada ali. Aquilo foi criado pela sua mente, aquele vício, né? Naquele apego, foi criado na sua mente. Você acreditar que você tinha algum ganho ali, que você recebia algum amor ali, só que você não estava recebendo nada. Então, a tristeza é só pela decepção por ter passado tanto tempo em algo que nunca existiu. Mas não é uma solidão pela pessoa em si. É uma decepção por ter acreditado em algo que não existiu, ok? Mas quando você se libera disso, aí vem a cura, que é o depois da cirurgia, né? Porque aí você já decidiu se curar. Então, talvez essa seja a fase mais difícil, inclusive, né, linkando com o trabalho de autoconhecimento, é isso. É a gente ter a coragem de soltar aquilo que não é verdadeiro. É exatamente o que ele está falando aqui. Esse insight é o mais profundo que a gente pode ter. Olhar de verdade e ver que não tinha nada ali. E que, na verdade, todo o sofrimento, às vezes, de uma separação, de uma coisa, está muito mais justamente na crença de que existia algo ali, do que o fato de realmente ter existido. Existe um apego ao sofrimento, na verdade. Existia sofrimento e um apego ao sofrimento. Então, é muito fácil a gente confundir, né? E ficar lá sofrendo. Esse é o mundo, gente. Esse é o mundo vive dessa forma. Mas se você olhar para a verdade, para a sanidade disso, olhar para trás, você vai ver que de verdade não tinha nada ali. E o que faz você olhar e ficar, nossa, eu preciso daquilo que está lá atrás, é muito mais uma adição, né, um vício numa determinada sensação que é criada pela sua própria mente, do que na própria relação em si, entendeu? É pela química que o seu corpo liberava com a ilusão que você tinha feito na sua mente, mas não era com a relação em si. Gente, tá entendendo? É isso, meus queridos. Espero ter ajudado. Estou amando o trabalho desse psicoterapeuta. Beijos a todos e até o próximo vídeo. Tchau.